Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês aí do outro lado. É um grande prazer aqui estar de novo, podendo passar algo a mais para o vosso conhecimento. E eu espero aí que possa enriquecer as linhas que nós vamos aqui ler e passar para vocês. E também alguns versículos bíblicos. Deus possa abençoar, dando continuidade ao nosso curso de escatologia. E nós vamos para a página número 9, rapidamente ali, falar sobre Saul e o suposto Samuel. Então nós vamos aqui entender biblicamente, eu vou elencar 9 motivos bíblicos, porque não estou dando spoiler, mas sim já é uma realidade, não era e nunca foi Samuel, tá bom? Então eu conto com vocês e a atenção de vocês, obviamente que você tem a sua apostila aí, grife naquilo que você acha que é plausível e me acompanhe no meu raciocínio aqui que eu coloquei nesse livro para vocês aí do outro lado. Então, o rei Saul, quando desesperado por não ter conseguido nenhuma comunicação com Deus, por sonhos ou visões, eu vou ler esse versículo, tá? Nem pelo Urim e Tumim, grife Urim e Tumim, como sai muito, desvirtua muito da escatologia, é uma outra área, Antigo Testamento. Eu queria muito que você do outro lado fizesse uma pesquisa sobre o Urim e Tumim. Levando em consideração um ponto essencial aí para vocês. Qual foi a última, é uma pergunta, alunos, qual foi a última vez que foi usado o Urim e Tumim? Pensem, tá? Pode ser que esteja lá no Novo Testamento. Não, mas você está colocando no condicional justamente para aguçar a sua boa curiosidade e que você possa pesquisar. Amados, aquele que quer entender mais de alguma área, independente qual seja, qualquer especificação, qualquer especialização, e em se tratando de palavra de Deus, você tem que pegar hábito em ler e pesquisar, e depois, se possível, aplicar. Porque aí você vai consumir o conteúdo e vai conseguir certamente melhor eficácia na memorização das passagens e das doutrinas aqui estudadas. Faça isso que você vai ver que dá maior efeito. E nem pelos profetas. Samuel, eu coloco aqui parênteses, morrera cerca de 2 anos antes. Procurou de noite a feiticeira de Endor. Então aqui você deve se lembrar que o rei que estava desencontrado dos caminhos do Senhor, procurou desesperado, porque ele tinha um contato. Temos que fazer essa observação, ele tinha um contato com Deus. Ele tinha ali muitas das suas orações, das suas petições ouvidas. E os profetas também, especificamente Samuel, traçava a linha que ele tinha que tomar em batalhas e etc. Agora Samuel não mais está do lado dele. E outro sim muito importante, Deus não falava mais com ele. É como eu colocasse aqui para você entender aí do lado, Deus virou as costas para ele literalmente. Isso pode acontecer? Claro que pode. Cada vez que você se afasta de Deus, ele também se afasta de você. Nada é obrigado. Nós cremos na imensa graça de Deus que nos alcançou por intermédio da fé. Tudo é pela fé. Mas eu quero que você entenda aí do outro lado também que o Espírito Santo não vai comungar ou habitar num terreno que não é dele. Ele não é mal educado, tá bom? Vamos continuar aqui. Agora, ele mesmo ocupou uma tal pessoa, fato que denuncia o quanto estava desviados do caminho do Senhor. E aí nós vamos ler, ó, 1 Samuel 28, vamos rapidinho para a Bíblia. Abra sua Bíblia, vamos ver, cadê sua Bíblia? Você trouxe sua Bíblia aí, aluno? 1 Samuel, capítulo 28, e o versículo de número 5 e 6, que diz assim a palavra poderosa do Senhor. E vendo Saul, o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito seu coração. 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Olha aí. Então, Deus havia se afastado dele. Coisa ruim é acontecer isso na vida de um cristão, hein? A mulher pelo poder de demônios, eu coloco aqui, eu quero que você grife, tá? Algumas denominações cristãs, evangélicas, não é sectárias não, creem o seguinte: você vai acabar pesquisando cedo ou tarde, porque um aluno, fica estimulando isso, é um pesquisador, é um curioso no bom sentido. Não adianta nada você falar sobre o islamismo, sendo que você não entende nada. Aí você compra o negócio do jeito que te vendem.
Aqui nós estamos falando de Saul e Samuel, você já deve ter ouvido tanta história. Entenda o seguinte, você precisa de pesquisar, você precisa de entender o assunto para poder falar, discutir, no bom sentido da palavra. Discutir na área das ideias, não das emoções. Então peço para você grifar na sua apostila aí, ó, que a mulher era usada pelo poder dos demônios. Nós estudamos, aí você vai ter que voltar aos vídeos aí anteriores a esse. Nós já estudamos que o poder, o diabo, Satanás, e nós vamos estudar aqui no próximo assunto, que ele tem um poder comedido e limitado, mas tem. E os demônios são capazes de possuir pessoas, eles são capazes de se materializar, nós já entendemos isso pela Bíblia. Então, nesse conteúdo que nós já estudamos, claro que tem poder. E ainda mais que, olhe bem isso, aluno, você que está do outro lado. Se você dá brecha para o inimigo, você vai ver. Na escuridão, você tendo medo e afastado do Senhor, você pode ver lá o bicho de 7 cabeças, sabe lá o que é mais. Por quê? Você está dando brecha para tal. E outra coisa que a gente precisa de levantar aqui na aula, quem procura acha. Quem procura poder de Deus, quem procura a palavra de Deus, resposta do Senhor, vai achar por meio atual de profetas, natureza, Bíblia, igreja. Agora, afastado do caminho do Senhor, aquelas pessoas que procuram desesperadamente uma palavra, estando afastado, porque hoje nós estamos na geração do fast food, grava isso. A pessoa vai atrás de profeta A, profeta B, sem levar em consideração o que Cristo sempre se preocupou e via isso. Frutos. Cuidado quem você procura aí do outro lado, hein? Desprezando o pastor, desprezando os vasos da sua casa. Nós somos pentecostais, não abro mão disso. Isso não é fanatismo, mas a palavra de Deus é falada também através dos seus profetas, guiados pelo Espírito Santo. Mas no desespero, volta nessa vírgula importante. Vírgula e continuo. As pessoas procuram resposta em tudo que é beco por aí. E aí a cabeça fica cheia de coisa, porque o profeta que ela foi procurar, ou ele foi procurar, disse para ele fazer tal, tal, tal. Ei, você que já estudou comigo, nós lembramos aqui da aula de pneumatologia, hein? Você se lembra muito bem, 1 Coríntios 14:3, os efeitos da profecia. Marcou o versículo? A profecia tem efeito de edificar, consolar, consolar e exortar. São esses efeitos bíblicos. O restante, abra o olho. Pare de dar bola que a pessoa lá que foi na sua cidade, ele revela tudo. CPF, o carro, a roupa que você está vestindo, isso é ridículo, isso é brincar com a fé. Mas existem as marionetes para todo tipo de palco. Aí agora você pegou pesado. Peguei mesmo? Porque muitos púlpitos estão se tornando picadeiros e palcos. Picadeiros porque são palhaços, entretendo o povo lá. Faz rir, a palavra deveria para confrontar e muitas das vezes fazer o cristão chorar de arrependimento e etc. E o outro sim que eu falei aqui, muitos púlpitos se tornaram palcos. O que é palcos? Onde alguém vai se apresentar literalmente. Vai apresentar aquele natural, aquele talento natural de cantar ou pregar, que isso não tem nada a ver com o culto. Nada a ver. Cuidado, fique esperto. O espírito de Saul tem dominado muitos cristãos. Pessoas que estão abandonando pura palavra. A palavra de Deus. E estão indo atrás até mesmo de cartomantes. A Bíblia condena isso, por isso que eu, veementemente, nesses 9 tópicos que eu vou apresentar, nesses 9 pontos, eu apresento desde já. Não foi Samuel, porque Deus não quebra os seus princípios bíblicos. A outra vertente que crê, uma denominação importante, que eu respeito demais, claro, tenho amigos lá dessa igreja tradicional, eles pontuam o seguinte: Deus tem poder para ressuscitar qualquer um, tem mesmo, mas ele não é contra os seus princípios, algo que eu vou suscitar aqui nesses 9 pontos. Bora continuar nosso raciocínio bíblico. Vai para a página de número 10. Primeiro, uma vez que Deus
antes disso recusou comunicar-se com Saul por meios normais, nós lemos, e havia retirado seu espírito dele. Ó, nós vamos ter que ler, né? Você viu que pesado? Lembrando o Antigo Testamento, irmãos. Ei, aponta aí. Você já foi cutucado por mim. Eu já falei para você estudar sobre as dispensações. Que nós cremos, a nossa linha de raciocínio, crê que tem 7. Ei, quiser dar uma parada aí, ó. Para o vídeo nesse momento e coloca no seu caderno aí. Preciso urgentemente pesquisar sobre as 7 dispensações. E eu sei que você sabe que nós estamos na era da... Complete aí, pelo amor de Deus. Por favor. Então, no Antigo Testamento, irmão, especificamente a lei, o Espírito Santo era liberado para alguns. Você já estudou isso comigo também. Mas aqui na ocasião deste rei, por ele ter feito tanto mal, contrário à palavra do Senhor, o Espírito Santo saiu dele. Que horrível. Vamos lá. 1 Samuel. Está gostando? Que Deus possa abençoar você e a sua vida. O 28, versículo 6, nós já lemos. Agora o 15 e o 16. Vamos lá. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-nos subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus tem desviado de mim. Ó, marca isso. Mas você já começou que ele estava dialogando aí. Era Saul que estava dialogando. Calma, vamos com calma. Lembre-se que o bichão tem poder. E na verdade ele não ouviu em hipótese alguma, ele ouviu. Era a mulher que estava falando, dando as características. Nós vamos chegar lá. Deus tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por quê? Pois me perguntas a mim, visto que o Senhor que tem desamparado, e se tem feito o teu inimigo. Olha que pesado. Deus se fez inimigo dele. Continuando. Saul propositalmente procurou a feiticeira portadora de um espírito familiar. Estude melhor, eu vou dar um versículo chave aqui em Isaías, para você entender. Sabendo que a prática da feiticeira era proibida por Deus. Deus proibiu. Tais comunicações 4 são proibidas dezenas de passagens. Eu vou só dar uma por enquanto. Lucas 12, 29. Por conseguinte, Deus não permitiria Saul tentar comunicação. Não era Saul. Mas era alguém conversando. Era alguma coisa conversando, mas não era Saul. A aparição de Samuel perante... Não era Saul não era Samuel, né? A aparição de Samuel perante a feiticeira foi simplesmente o caso de um espírito familiar personificando e fingindo ser Samuel. Quem falava não era Samuel, mas um espírito que conhecia tanto Saul como Samuel. Ou seja, lembre-se, o diabo não é onipresente. Não é, nem onisciente. Mas ele tem, olha aqui, uma legião. Uma terça parte ele levou do céu, de anjos hoje caídos, ditos também como demônios, que estão nos ares. Nos ares. Toda hora eu falo sobre isso, hein? Gente que ainda crê lá que o diabo, os demônios, está lá no Hades. Para com isso daí, o inferno. Não. Efésios 6:12 especificamente. Os principados, as hostes, olha a hierarquia aí do reino de Satanás. Estão esperando no Ares. Isso quer dizer que algum deles pode estar assistindo essa aula nesse exato momento. E está tendo uma batalha espiritual, eu creio nisso. Contra a minha pessoa e contra a pessoa que está do outro lado assistindo. De alguma forma tentando embaraçar para que você não venha adquirir conhecimento, que é a fórmula para você vencer o inimigo, é a fórmula para você vencer na vida. Por falta de conhecimento, o meu povo é destruído. Logo, quem adquire conhecimento não é destruído. Ele permanece fiel naquilo que ele aprendeu. Então está tendo uma batalha espiritual, sim, contra a minha vida e contra a sua vida. Ei, irmãos, quantas vezes nós se dispomos a fazer algo para o Senhor, algo a mais, você já fazia e está fazendo mais, pode ter certeza que vai aparecer barreiras. Não é profético, isso é linear na vida de um crente que quer fazer algo a mais para Deus. Estamos chegando no final de 2023, faça um planejamento, um novo planejamento para 2024, faça algo a mais para o Senhor.
Releia a Bíblia se é que você já leu ela à toa. Faça propósitos específicos para o Senhor. Trabalhe mais em prol da obra. Ganhe almas para Cristo. Coloque a sua família em comum acordo com a palavra de Deus, sendo engajados na obra e na causa do Senhor. Faça vários projetos no que tange Bíblia, para que vocês possam ser edificados. Repercuta do nosso curso online. Me ajude, crente. Se está fazendo bem para você, que Deus possa abençoar você e sua vida, mas fale para familiares. Fala que nós estamos dando um curso completo, 2 aninhos vai ser comigo aí, ó, online. Passa que você nem vê. Apostilado por alguém que se esforça. Não sou o melhor professor, mas eu sou um estudante da palavra de Deus há anos, há décadas. E eu quero passar aquilo que eu estudei com muito carinho e dedicação para você. Que Deus possa abençoar você. Vamos continuar? 6. O Espírito praticamente se denunciou quando disse que Saul e seus filhos estariam com ele no dia seguinte. De fato, Saul ao morrer foi para o lugar de sofrimento, Sheol ou Hades. Grava. Samuel estava no Sheol, mas do lado do conforto junto com Abraão. Ei, não é pegadinha. Você tem que ler cuidado. Você se lembra que nós lemos aqui em uma aula, e você que está pegando essa aula por acaso, pulou, não deve pular o vídeo, hein? Não pule a sequência dos vídeos. Não pule a sequência, vai embananar, e aí vai me culpar. Tá lá certinho a sequência dos vídeos. Em um dos vídeos nós comentamos que Jonas se queixou, que ele estava angustiado, clamando lá nas entranhas do Sheol. Uma versão preserva essa palavra, que significa também inferno, lugar de tormento, e por aí vai. Todos os adjetivos pejorativos você pode colocar aí. Então aqui o Sheol, que era o mesmo compartimento, ou Hades, grego, Sheol, hebraico, você precisa de entender que antes da morte e ressurreição de Cristo, o compartimento era um só. Lembra que eu desenhei aqui? Está lembrado? No meio era o abismo, intransponível, não dava para passar para lá e nem para cá. E de um lado o Hades, lugar de tormento, lugar de angústia. E do outro lado, o lado do seio de Abraão. Guarde aí, aluno. Seio de Abraão. Antes do Antigo Testamento era seio de Abraão e Hades. Depois, vou pegar só um versículo, entre outros, Efésios 4, versículo 8 e 9, precisamente o 9. Que Cristo veio abaixo, as regiões inferiores, e tomou lá, ó, do cativo, lá do cativeiro, e subiu, ou seja, já não é mais embaixo. Hoje os cristãos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e hoje, atualmente, aqueles que se vão, eles vão para onde hoje? Seio de Abraão? Não faça isso, aluno. Estão hoje no paraíso, e é literalmente para cima. Terceiro céu. Você se lembra que Paulo fala muito bem sobre isso. Terceiro céu. Você deve ter grifado aí na aula anterior. Eu não vou aqui voltar. Caso contrário, você me dá um toque. Eu não me lembro o versículo. Tudo bem. Nós vamos voltar. Está lá em Coríntios. Qual carta? Dá uma pesquisada lá. Eu quero ver o capítulo 12. Ou primeira ou segunda carta. Irmãos, vocês têm que ler Bíblia. Não queira tudo mastigado também. Vão pesquisar. Me ajuda a te ajudar aí, crente. Então eles estavam só no compartimento. Aquele não mentiu mesmo. Porque o diabo sabe. O inimigo sabe para onde vai, ué. As pessoas más. E aí ele falou, você, Saul, e seus filhos vão estar comigo. Mas de que lado? Não era no paraíso. Vamos continuar. 11. Não há nenhum caso registrado na Bíblia em que Deus tenha interceptado uma comunicação entre demônios e homens. Saul inquiriu através de um demônio, por um demônio que foi respondido. Deus sempre comunica sua mensagem pelo Espírito, mesmo que utilize várias maneiras de fazê-lo. Entendeu? Ele não precisa de ressuscitar ninguém, não. Esquece esse papo aí. Está declarado em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 ao 14, que Saul morreu por causa dos seus pecados anteriores. Tem que ler esse versículo, tá? Cadê a Bíblia? Abriu? Abra e marque. E grife. Marque e grife. Irmão, quanto mais anotações, um outro toque para você, aluno. Não fique só com apostila, só, não. Pega uma caneta, pega um marca-texto,
Pega um caderno, não custa nada você se ajudar. Faça valer esses minutinhos aqui, pelo amor de Deus, que você possa memorizar. Você não caiu de paraquedas. Você é nosso aluno do Instituto El Shaddai, meu filho. Você faz parte do Instituto, da família El Shaddai. Como eu sou, eu quero que você tente pelo menos ser. É livro para tudo que é lado, é Bíblia para tudo que é lado, é anotação e vamos que vamos. Não estou entendendo? Vou procurar entender. Marcar versículo é comigo mesmo, para que haja a memorização pelo menos da passagem. Da passagem, onde que se encontra, já sei que está lá. Memorize, se ajude. Ponto 9. Jesus ensinou que é impossível os mortos se comunicarem com os vivos aqui na terra. Havia um abismo intransponível, lembra do Hades? Hades e seio de Abraão. Entre as duas partes do Hades, de forma que Lázaro não podia ir para o outro lado, onde estava o rico. E aí, é aquela passagem que nós já estudamos, Lucas 26, Lucas 16, do versículo 26 até o 31. Parou? Quer beber sua água? Beba, porque agora nós vamos falar sobre Satanás. Eu preciso de falar. É o inimigo, é o adversário. Claro que a mídia, o relativismo, escute o que eu estou falando. Relativismo é querendo relativizar tudo. Ficou na mesma? É o que era verdade, hoje é falso. E aquela verdade absoluta já não é mais a verdade absoluta. É uma verdade maleável. E que o mal não é tão mal assim. Que o diabo não é tão diabo assim. A Bíblia nomenclatura ele, irmão, como seu adversário e ponto final. A função do diabo é denegrir a criatura de Deus. A função do diabo, ele já está sabendo, já sei que você sabe, que você leu comigo nas aulas anteriores, que ele já está condenado. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o Guiena. E eu sei que você sabe, que é o estado final. As pessoas não salvas estão aonde? No Hades, que é estado intermediário, hein? Já estão sofrendo, lugar de desgosto, de desespero, de angústia, e vem algo pior ainda. Anota, Apocalipse 19, versículo 20. Apocalipse 19 e versículo 10 na realidade. E Apocalipse capítulo 20 e versículo 20. Grave, estudem, por favor, estudem. Você vai ver que serão lançados lá no lago de enxofre. A besta, o anticristo, o diabo, Satanás vai ser lançado lá. Então ele já está condenado. E a função dele é tirar do reino de Deus e colocar pessoas lá. Fique firme. Ele é um grande dominador celestial. Efésios 1 e 21. E aí tem um monte de versículos. Satanás não é o Deus, finalzinho do parágrafo. Satanás não é o Deus do universo, nem da terra. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Salmo 24. Contudo, eu coloco aqui, ó. Ele é Deus desse século. Porque ele cega os ímpios. E aí eu coloco na página 12, ó. Ele está em todos os sistemas mundiais, incluindo as atividades comerciais, sociais, políticas e até religiosas. Você pode observar, irmão. Tudo está fazendo um tapete estendido para o anticristo poder imperar nós que cremos na grande tribulação e na passagem de 7 anos, que a igreja não vai participar desta. Cuidado com as outras correntes, irmão. Você está comigo. Você está aprendendo comigo uma corrente que a grande maioria dos pentecostais tradicionais clássicos, a qual pertenço, crê. E outras denominações que se primam na palavra de Deus, que são oriundas dessas igrejas clássicas tradicionais, crê também. E hoje é um tal de falar que a igreja vai participar, que a igreja vai ver o anticristo. Eu não vou estar aqui para ver e eu creio nisso. Eu creio que nós seremos, eu serei com mais alguém aí, a geração do arrebatamento. Eu tenho que acreditar no que Paulo pregava. Paulo pregava isso e eu vou crer também nisso. Eu serei a geração que vou para a glória, para o céu, não para o paraíso. Raciocine aí. As passagens de Efésios 6, do 10 ao 12, Daniel 12, indicam claramente que o reino de Satanás é organizado com base em principados e poderes.
Pois o anjo Gabriel foi impedido aí pelo príncipe da Pérsia, etc. Daniel 10 e 13, a trazer a revelação de Deus a Daniel. Calma aí, vem uma pergunta aqui, o aluno pode perguntar aí do outro lado. Então o inimigo pode bloquear, atrasar uma resposta? Pode. Principalmente quando há uma missão tão grandiosa como foi no caso de Daniel. São particularidades. Tá? Deus não vai barrar. Viu, crente? Olha pra mim aqui, ó. O diabo não vai ficar barrando suas orações, não. A não ser que você dê brecha. Aí é uma outra questão. A Bíblia no Novo Testamento, lembra das dispensações. Ela fala o seguinte, que muitas das nossas orações não são respondidas porque nós não somos um bom marido, uma boa esposa. Gravem, isso é Bíblia. As orações fiquem pedidas, não passem do teto. É um mau pai, um mau esposo, uma má esposa, não serve a Deus como deve servir, aí as orações são impedidas, o diabo que está atrasando. Não, é você, é a pessoa do outro lado, que não tem ligação mais com o céu como tinha, e aí fica culpando. E é o que está acontecendo. As pessoas abandonam o que faziam na igreja e até mesmo culpam a Deus indiretamente, saindo da igreja. Naquela igreja lá, já cansei, não tenho resposta. Agora sim, entenda aí do outro lado, hein, irmão? O nosso cronos, o nosso tempo, não é o kairos, não é o tempo de Deus. Gravou? Cronos, do homem, que vem de cronologia, cronômetro, relógio, pulso, nosso tempo, que difere muito do tempo infinito de Deus. Não trabalha com o nosso tempo. Aí sim, estou colocando em consideração essa aplicação importante para mim e para a sua vida. Continue orando perseverantemente, não desistindo. Insista. É uma forma, bateu, abrir-se-vos-á, insistindo. É chegando mais perto de Deus, santificando, dando tempo para Ele de ler a palavra, de voltar a jejuar, de voltar a orar mais. E aí Deus responde. Não por chatice, mas por insistência. Ele quer nos ouvir. Deus quer nos abençoar. Então o tempo de Deus difere do meu. Lembre-se de Abraão, que pediu uma benção com 75 anos. E ela foi se formalizar com 100 anos de idade. Para pensar nisso. Então Deus sabe por que eu estou falando isso para você, amado aluno. Insista. Já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Insista, deixa Deus me usar para falar para você. O tempo é de Deus. E nesse tempo, irmão, nesse silêncio aparente de Deus, Deus está trabalhando na sua vida. Olha você estudando aqui a palavra do Senhor, mesmo cheio de problemas, quem sabe aí do outro lado, na família, no lado profissional, e você está dando vazão à palavra do Senhor. Você sabe que nós somos piedosos, que nós vogamos Bíblia. Deus está trabalhando aí na sua vida, tenha certeza absoluta. E o inimigo não brinca de ser inimigo, irmãos. Ele está aqui para destruir a minha e a sua vida. A natureza das suas atividades, página 12. Satanás perturba a obra, opõe-se ao evangelho, domina e segue, engana ímpios. Ele aflige e tenta os santos do Senhor. 1 Tessalonicenses 3 e 5. Satanás é descrito como presunçoso, orgulhoso, poderoso, maligno, astuto, enganador e ferozmente cruel. A esfera das suas atividades. O diabo não limita suas operações aos ímpios e depravados. Muitas vezes age nos círculos mais elevados como anjo de luz. Pré-figura. Não fica pensando que ele vai vir com chifrão, falando em voz grossa, não. Até tem um filme aí que eu fico ressaltando na Netflix aí, ó. Olha aí, fazendo lobby pra Netflix. Não me paga nada, hein? Deus me livre. Só que eu vi lá, irmãos. Eu fiz questão de ler a sinopse do filme. E basicamente, sendo muito leigo passando para vocês, é uma série que redundantemente prega, ensina que o diabo, ele é do bem também. Ele é um cara legal. Não é, irmão. É meu inimigo e teu inimigo e ponto final. Ele quer destruir a sua família, quer destruir você. Quer fazer você esmorecer. Coloque isso na sua cabeça.
desanimar você com a obra. Ah, eu não sei porque que eu estou fazendo teologia, nada me entra, eu não sei porque que eu vou na igreja. Pare com isso, é o bichão. É o bichão tentando entrar na sua mente. Por isso nós precisamos do capacete da salvação. Para não ficar ouvindo lorota. Vai orar mais, irmão. Vai conversar mais com Deus. Vamos continuar. Página de número 12, finalzinho. Observação. Ensino que os mortos, justo ou ímpio, se encontram na sepultura, em sono profundo e estado de inconsciência, não encontra apoio na Escritura. Agora sim, tendo o reconhecimento do paradeiro das almas, dos salvos e não salvos, podemos entender a ressurreição de ambos, quando e como será. Opa, sai da parte de Satanás. Não entendi bem. Estou aqui à sua disposição, você sabe disso. Agora nós vamos falar sobre as ressurreições. E eu coloco um adendo aqui importante. Ei. Cuidado com a turma lá do Adventismo do sétimo dia. Tá falando dos caras? Tô sim. Pregam sobre o sono da alma. Prega sobre o juízo. Irmão, juízo investigativo é uma piada. Tá bom? Pregam contra as doutrinas primordiais da Bíblia. Pregam sim, viu? Cuidado para você não ser engodado. E são sectários e são seitas sim. Só um toque para você entender sobre seita. O que é uma seita? Seita, uma heresia, uma igreja herética, é aqueles que pregam exclusivismo. Fique esperto aí, irmão. Só a gente que salva. Nós somos detentor do céu. Sectarismo. Tá? São sectários, exclusivistas, hereges. Quer mais uma? Não admite Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus. Fazem a distinção. Errado. Nós cremos que Cristo veio encarnado em homem. Tinha, sim, essa parte da natureza humana. Não pecou. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Diferente de mim e de você. Mas nunca deixou de ser Deus. E para entender melhor que não é agora, você vai estudar Cristologia comigo. Capítulo 2 de Filipenses. Houve a kenosis de Deus. Esvaziamento temporário da sua glória. Mas ele nunca deixou de ser Deus. E outro sim, só para você ficar esperto aí. As igrejas pentecostais agora estão com hábito. É minha crítica sim. E vou falar isso abertamente em canais. Eu estou falando isso aí para onde a gente anda assim. Estão dando vazão para essa gente que não crê em pentecostalismo. Estão dando vazão sim para gente que prega num céu diferente do céu que nós cremos. Só que essa gente não deixa eu e você pregar lá. Pare para pensar aí, aluno. E você que tem condições de convidar alguém, cuidado para não convidar alguém que não comunga da sua corrente teológica. Vai bagunçar todo meio de campo, irmão. É difícil tirar esse negócio. Vou parar aqui para na próxima aula a gente começar sobre a página 13 e falar sobre as ressurreições. Um grande abraço. Meu muito obrigado pela sua atenção. Continue firme. Que Deus possa abençoar o seu final de ano. E para quem for ver no gravado também, vai ver que eu estou falando sobre o final de ano, mas quem sabe não será o final de ano aí. Que Deus possa abençoar o seu mês de março, de abril, de maio, etc. Deus possa abençoar a sua família. Esse é o desejo do pastor Roberto Máximo, seu servo. Grande abraço, a paz do Senhor.